Olá, tudo bem com você? Está começando agora o programa Municípios, uma parceria da Rede Alba de Comunicação com o Jornal à Tarde. O nosso programa faz um link com o caderno impresso Municípios, que traz mensalmente um tema central de interesse público, com reportagens sobre os desdobramentos do assunto em Salvador e outras cidades da Bahia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar sobre a importância da atuação das mulheres nos setores público e empresarial. Mesmo as mulheres sendo a maioria do público consumidor, na hora de estar à frente de um negócio, não são elas que ocupam o cargo de chefia e ainda enfrentam mais desafios do que oportunidades. Na reportagem de Ila Saveira, você vai saber por que investir na mulher é um bom negócio. Empreender no Brasil não é algo fácil, mas para o público feminino isso é ainda mais complicado, principalmente para a mulher negra. Há 15 anos atuando com roupas numa loja multimarca, Ju ainda enfrenta o descrédito de alguns fornecedores. Quando você chega na loja, você vê a discriminação, tipo uma negra em uma loja, aí já pergunta, você tem que ir até a vendedora, e ela já pergunta, você tem CNPJ? Tipo, achando que você está entrando não para comprar, né? Então, isso eu passo sempre. Até na minha própria loja. Chega cliente que fala assim, e Ju? Cadê Ju? Então, as pessoas ainda acham que uma negra não pode ter seu próprio negócio. Para ajudar mulheres como Ju, essa baiana, participante do reality show Shark Tank Brasil, criou a startup Wakanda. Foi através dessa necessidade de pensar como seria uma sala de aula mais inclusiva, mais afetuosa, entendeu? Que impulsionasse melhor as pessoas, que eu construí a metodologia da Wakanda, que é essa metodologia que traduz conteúdos e que diminui, né, a barreira de linguagem para esses aprendizados de empreendedorismo, como finanças, marketing, investimentos, enfim. E o jeito que dá para você explicar de uma forma simples e que todo mundo entenda. Porque hoje todo o mercado é voltado para quem empreende por opção. E empreender por necessidade não é bonito, não tem glamour, mas é o que muitas pessoas só têm como iniciativa. Então, através da Wakanda, a gente está desbravando o caminho para mostrar para essas pessoas e para toda na sociedade em geral que tudo bem você começar empreendendo por necessidade, mas você não precisa empreender com a necessidade restante da sua vida. Tornar esse universo dos negócios mais acessível é também a missão de Ita Laerta, empreendedora e fundadora do Diversa, uma plataforma de ensino com foco na atuação de mulheres no mercado de trabalho. Ita afirma que investir em mulher é um bom negócio. Quando você investe em uma mulher, isso são dados estatisticamente comprovados, sobretudo naquilo que ancora políticas públicas e que envolve a mulher no centro da transformação social de qualquer país, não estou falando só do Brasil, não. A mulher, quando ela ganha dinheiro, ela sempre pensa em 3 pilares que são essenciais para ela. Primeiro, alimentação. Ela pensa muito na alimentação da família, então ela reserva parte desse dinheiro para uma atenção especial a isso. Segundo, infraestrutura da casa, então muitas mulheres reformam as suas casas, pensam nesse bem-estar, né? Para os filhos, para a família, elas conseguem driblar ali, mesmo com pouco dinheiro, fazer uma gestão, né? Deve ter muitos exemplos, a minha mãe, a sua mãe, muitos exemplos, né? E terceiro, educação dos filhos. Esses pilares, quando a gente pensa no recorte de gênero a partir da lente dos homens, já não são prioridades como é para a mulher, né? Então, por isso que a gente fala que investir em mulher é um bom negócio, porque ela pensa no bem comum, ela pensa muito no entorno, né? Ela não pensa só nela, ela vai ali construindo coisas a partir do que ela entende que pode trazer conforto, segurança, sobrevivência ou não para quem está próximo. De acordo com o Sebrae, as mulheres lideram mais de 10 milhões de empreendimentos no Brasil. A presença feminina no mundo dos negócios chega a 34%. Mas, de acordo com alguns especialistas, essa participação ainda é tímida, já que elas são maioria em população e público consumidor.
Para se ter uma ideia, pretas e pardas movimentam 704 bilhões de reais por ano no país, de acordo com o Instituto Locomotiva. Apesar do número positivo, por outro lado, a participação de mulheres negras à frente dos negócios caiu 1,8% no final da pandemia. Quando veio o anúncio de ter que fechar por 15 dias, eu tinha acabado de chegar de viagem para uma troca de coleção. Então, quando a mercadoria chegou, os shoppings já estavam fechados. Então, aí foi o grande desespero. Eu tinha funcionários, tinha estagiário, aí a contadora falou, tem que dar férias de tantos dias, tem que fechar. E eu sem saber o que eu ia fazer com aquela mercadoria, como é que eu ia pagar aquela mercadoria. Então, assim, foi um desespero, mas eu consegui sobreviver. Mesmo não sendo representadas em produtos, veículos, serviços, elas não se veem, mas mesmo assim elas consomem. Imagina se o mercado, se os empresários e as empresárias que ainda não entendem o poder e a oportunidade que é estar com as mulheres, investir com mulheres, fazer muito com, né, do que o para só, o quanto a gente teria, né, muitas coisas diferentes no nosso país. Então, o que eu quero deixar reforçado aqui é que empreender serviços, produtos, fomentar a economia, fomentar o fortalecimento de negócios de mulheres negras, sobretudo negras, pretas e pardas, indígenas, nortistas, nordestinas, a gente está investindo em transformação social, regeneração econômica com impacto social. Mulheres como donas de empreendimentos requer atenção do mercado para as vantagens de tê-las como gestoras. O levantamento do Fundo de População das Nações Unidas mostra que uma maior participação da mulher no mercado de trabalho e em cargos de direção pode injetar até 410 bilhões de reais no PIB brasileiro. Eu espero que as pessoas já comecem a compreender que dinheiro na mão de mulheres, e principalmente de mulheres negras, é redistribuição de renda e não acúmulo de capital. E o que hoje o nosso país e a nossa economia precisa é, na verdade, dinheiro andando na mão de mais mãos possíveis. E isso a gente consegue focando e dando literalmente um merecimento a esse empreendedorismo feito por mulheres, que são gestões que já nascem de forma mais humanitária, de forma mais saudável, são ambientes de trabalho muito mais diversos e o que acaba trazendo muito mais trabalho e produtos muito mais aceitos pelo mercado. Então, acho que assim o futuro é esperar que os próprios investidores e o mercado em geral entenda que a gente precisa dar uma equalizada aí e que investir em mulheres, todo mundo só tem a ganhar. Ela não pode desistir, mas eu acho que o que fez eu continuar hoje é o convívio que eu tinha com minhas clientes. Eu, antes de desistir de vez, fiz a minha ligação com minhas clientes e todas elas me deram apoio. Não, continue, eu vou continuar com você. E hoje eu tenho esse diferencial. Sexo frágil. Esse é um conceito que deram às mulheres durante anos, mas que com certeza já ficou no passado. Hoje nós estamos conquistando cada vez mais o nosso lugar na sociedade, seja no campo da política, nos espaços de poder ou até mesmo no mercado de trabalho. Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo. Saravá, sou sarará e assim quero sê-lo. Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo. Ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu tornozelo. Beleza negra de traços fortes. Essas são algumas das características de Rosângela, ou Rosa como é conhecida pelos mais chegados. A rotina de Rosa é muito agitada, mas quando o assunto é a vaidade, ela sempre reserva um tempinho. E olha ela aí, dando um tapa no visual. É dessa maneira que ela começa a labuta diária, sempre bonita e bem arrumada. Além de ocupar um cargo elevado em uma empresa de referência aqui na capital baiana, hoje Rosângela é responsável pelo projeto Sebrae Delas. Existe uma concentração maior dos negócios liderados por mulheres em atividades que a gente chama de com menos valor agregado, que gera menos valor, mais associado a serviços, a commodities. Os setores mais sofisticados, com maior valor agregado, ainda são dominados pelos homens também. Então a gente tem esse conjunto aí de algumas
disparidades que acabam jogando contra o empreendedorismo feminino. Por mais que a gente já tenha alguns avanços, a gente tem galgado espaço, mas ainda há muita coisa aí para ser conquistada, para a gente ter um território mais equânime, para que as mulheres possam empreender e serem mais competitivas. Exemplo disso é o caso de Ana Teles, de 33 anos. Há 6, conquistou um salão de beleza aqui no centro da cidade, o que a tornou uma empreendedora de sucesso. Além de oferecer um atendimento de qualidade a toda a clientela que vem de diversas regiões, ela também patenteou sua própria marca de produtos para cabelos afros. Ela diz que tudo isso foi possível depois da parceria com o Sebrae delas. O crescimento da empresa, né? Através do conhecimento, a gente consegue chegar em qualquer lugar que a gente queira. Né? E muitas vezes a gente não tem como ter o valor suficiente para adquirir esse conhecimento. E ter o Sebrae delas, principalmente, né, que é algo específico para o meu ramo, que trabalha com mulher há muitos anos, é importantíssimo para o nosso crescimento. Quem também vem ganhando espaço no mundo do empreendedorismo é Edmara, que após se aposentar, resolveu mudar de ares e entrar no mundo dos negócios. Aos 62 anos de idade, a vida não parou. Prova disso é que hoje ela coloca em prática tudo o que aprendeu ao longo de sua trajetória profissional dentro do Sebrae. Tudo que eu aprendi e ensinei, eu agora estou levando na prática. Um bom plano de negócio, olhar bem o mercado, estudar bem seus fornecedores, certo? E ter ousadia, porque o empreendedor precisa de uma ousadia. Ele precisa ser ousado. Né? Ele precisa ter tesão naquilo que está fazendo, ele precisa gostar do que faz, entender a lógica do mundo, porque o mundo muda, então sua lógica também tem que mudar com ele. E você fazendo o que gosta, você está inserido em qualquer lógica. Eu vejo como ponto mais positivo possível, né? Para acabar com o machismo, porque nós podemos tudo, mulher pode tudo. Né? Em outrora a mulher não podia nada, nem falar. Hoje a gente pode e a gente tem capacidade. Então, o empreendedorismo no mundo feminino está mostrando que a gente pode não só lavar e arear a panela, mas sim fazer muita coisa, né? E mostrar para que a gente veio. Segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o Brasil tem mais de 9 milhões de empresárias, o que representa 34% do total de negócios do país. Outro ponto importante é que durante a pandemia elas cresceram ainda mais. E 71% das mulheres usaram seu próprio dinheiro para inovar seus empreendimentos no momento de crise. Um espaço de poder de transformação da sociedade, você tem muito mais responsabilidade com o que você fala, com suas atitudes. Então, você tem que realmente ser exemplo e buscar ser inspiração e, principalmente, estimular outras mulheres, dar a mão, puxar alguém. Por isso que eu sempre digo, uma mulher que ocupa um espaço de poder, ela tem que, sem dúvida, puxar outra mulher. Ela não pode crescer sozinha. Nós temos que fortalecer a rede feminina, o que nós chamamos hoje de sororidade. Uma mulher apoia a outra mulher. Você não pode avançar sozinha. Isso não está no nosso espírito de cooperação, de associativismo, tanto na vida como nos negócios. Nenhuma de nós é tão boa quanto todas nós juntas. Não se esqueça, as oportunidades estão aí. Às vezes, precisamos criá-las e outras estão onde menos se espera. Por nós, por todas nós e pelo bem viver. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre a mulher e a sua contribuição para a sociedade no meio político e empresarial. Você vai conhecer outros exemplos de mulheres fortes e que não se abatem diante das dificuldades. Não saia daí, o Municípios volta já já. Estamos de volta com o programa Municípios, hoje falando sobre a importância da atuação das mulheres nos setores público e empresarial. Se nós mulheres somos a maioria da população, por que aqui no Brasil ainda não somos maioria em representatividade? Somos maioria como chefes de família, mas não somos maioria gerindo grandes empresas.
Essa realidade pode mudar e o principal meio pelo qual isso pode acontecer é a política. Mais oportunidades, mais participação, mais consciência. A partir de agora, te convido a conhecer um pouco mais sobre a história da mulher na política. As mulheres nem tinham direito ao voto no Brasil quando Alzira Soriano foi a primeira brasileira eleita. Alzira foi a candidata mais votada e assumiu o cargo de prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928. Só em 1934, no governo provisório de Getúlio Vargas, é que as mulheres conquistaram o direito de votar e de também serem votadas. Mas, de lá para cá, poucos avanços significativos foram conquistados. Um século quase, né? Nós temos agora 15% das mulheres na Câmara dos Deputados, que é um número bem abaixo da média da América Latina, que é de 36%. Ou seja, nós temos aqui no continente das Américas, que inclui os Estados Unidos, 36% média de mulheres eleitas nas câmaras dos deputados, e no Brasil a gente tem apenas 15%, e isso que foi uma conquista das últimas eleições, porque antes disso era abaixo de 10%. Ou seja, nós tivemos avanços, certamente, particularmente em termos da legislatura eleitoral, né, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas em termos de representação política das mulheres, em termos de representação numérica, ainda é muito pouco expressiva. As contradições da representatividade feminina não param por aí. Elas, que representam 52% da população brasileira, ocupam 12% das prefeituras, 15% do Congresso Nacional e não chegam nem a 4% nos governos estaduais. Mecanismos utilizados na legislação estimulam a participação feminina, como a lei eleitoral, que estabelece uma cota de gênero e obriga o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidatos de cada sexo na lista eleitoral de cada partido. A lei eleitoral também obriga partidos políticos a destinar, no mínimo, 30% dos recursos públicos para a campanha eleitoral das candidatas. 30% de mulheres concorrendo no pleito não significa dizer que nós teremos 30% de mulheres eleitas. Nas últimas eleições, nós tivemos 34% na média, né, de mulheres concorrendo por todos os partidos, e como eu já falei, apenas 15% de mulheres foram eleitas. Então, nós não temos garantias de que o percentual de mulheres que concorrerem, né, se forem 35%, se forem 30%, que isso se refletirá no número de mulheres eleitas, porque nós temos uma série de fatores impeditivos, né, muito relacionado com o tipo de sistema eleitoral que nós temos no Brasil, com o financiamento de campanha também, que faz com que as mulheres não tenham as mesmas chances, né, ou não concorram no pleito com os mesmos recursos que os homens concorrem, e, portanto, elas não têm as mesmas chances eleitorais que eles têm. Isso também vale para as candidaturas de pessoas negras, não é? Contrariando as estatísticas, a prefeita de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, é um case de sucesso. Foi trabalhando na indústria como química na década de 70 que Moema Gramacho se deparou com a realidade de ser minoria entre os homens. Desde então, ingressou na carreira política e foi eleita 10 vezes para cargos legislativos em âmbito municipal, estadual e federal. No caso do Executivo, assume pela 4ª vez a Prefeitura de Lauro de Freitas. Todas essas eleições que eu participei foram muito difíceis, porque é muito difícil para a mulher estar na luta política e estar nos mandatos também. Não é fácil. Primeiro você luta para se eleger. Aí tem dificuldade, porque como as mulheres não assumem muitos cargos de chefia, não estão nas grandes empresas, elas têm poucos recursos também. As mulheres, elas assumem inúmeras tarefas domésticas, tá? Cuidar dos filhos, da família, aí ela fica com pouco tempo para militar. E tem também a parte do preconceito. Um preconceito que ele é racial, ele é de gênero e ele
imputa à mulher a ela ter medo de ir para a política. Não é fácil a gente optar por estar na política nesse meio machista. Eu, Alice Portugal e outras companheiras, a gente no começo a gente tinha que gritar para ser ouvida. Além do microfone na tribuna, a gente tinha que gritar. Se a gente não gritasse, a gente não era ouvido. Eu tenho direito! Deputado Rocha, eu tenho direito! Da mesma forma na Câmara Federal. Em alguns momentos na Câmara Federal, eles começavam a vaiar quando eu começava a falar, que era para intimidar. Além de Moema, existem outras referências de mulheres na política que abriram novos caminhos e pensamentos. Aqui na Bahia, Maria Luísa Bittencourt foi a primeira mulher eleita para o cargo de deputada estadual, assumindo a função de suplente entre os anos de 1935 a 1937. Dilma Rousseff, a primeira mulher a ocupar o mais alto cargo de poder do país. A gaúcha Dilma assumiu a presidência da República em 2010. Ainda que o voto feminino seja decisivo em qualquer pleito, a presença de figuras femininas nas candidaturas para ocupar os lugares onde as decisões são tomadas ainda é bastante irrisória. As mulheres são maioria do eleitorado, as mulheres são quase a metade das chefas de família desse país. E quando chega na participação política, elas são minoria política. Então, isso incomoda, isso busca que a gente tenha a ver muito com essa necessidade de relacionar isso com a desigualdade de gênero em nosso país, né? Que dificulta a participação das mulheres nos diversos espaços de decisão, e a política é um dos espaços mais fundamentais, porque é onde se decide a vida das pessoas, a legislação, como a política de transporte, de mobilidade urbana, de alimentação. Agora mesmo foi retirado do Plano Nacional de Alimentação muitos recursos, depois teve que o Congresso entrar, agora liberou. Então, são coisas assim, fundamentais que a economia, a política econômica, que tanto está azarando, né, milhares de lares de mulheres. Aliás, foi divulgado aí recentemente que houve um aumento de 8% da fome nos lares chefiados por mulheres. Então, isso é algo grave e que nós não podemos deixar conciliar com isso. Nós temos que enfrentar isso, mudar essa situação, até porque é uma questão de democracia. Nós precisamos estar atentos e atentas ao comportamento dos partidos, denunciar esse comportamento de não cumprir as regras dos partidos e fazer com que essas regras sejam cumpridas através da denúncia, através da pressão sobre a justiça eleitoral. Em razão disso, o Tribunal Superior Eleitoral já aprovou, a relatoria foi do ministro Luiz Edson Fachin, uma resolução, que é a resolução de gastos e arrecadação de campanhas para essa eleição de 2022, que já estabelece que todo repasse feito para qualquer candidato já tem que observar naquele momento a distribuição de 30% no mínimo para candidaturas femininas e 70% para as candidaturas masculinas, sempre lembrando também que candidaturas negras também têm o direito, na proporção dessas candidaturas, a esse repasse. Então, esses repasses não vão poder ser feitos de forma diferenciada no tempo. A cada repasse feito, você já tem que fazer essa repartição, para evitar que determinados segmentos de candidatos recebam tardiamente a sua parcela desse fundo. Esse é o apelo que eu faço às mulheres. Vem aí, nova eleição. Se candidatem, mulheres. Vão à luta. Se perder uma vez, não desista. Continue, porque o seu lugar está lá esperando você. Representatividade, reflexões sobre gênero e patriarcado. São temas que estão ganhando cada vez mais espaço dentro da sociedade. E é com a proposta de ampliar ainda mais esse debate que o documentário Eleitas, a representação das mulheres na política, foi produzido. Sob a direção da socióloga Camila Ávila e também pela videomaker Jéssica Barros, a produção eleva as discussões sobre o imaginário das mulheres no poder, através de um estudo baseado na visibilidade política feminina no município de Guanambi, aqui na Bahia. Tenho 28 anos, sou natural de Tiradentes, Minas Gerais.
eu tenho 31 anos, sou natural de Guanambi, sou cantora com formação na Universidade em Sociologia. Tenho a dupla Jazz Mila e de 2017 a 2020 a gente se mantinha com essa atividade musical em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando eu estava me dedicando à música, veio o período da pandemia e infelizmente a gente teve que dar uma pausa. Ficamos sem trabalhar de março a junho de 2020 e em julho a gente teve a oportunidade de trabalhar em campanhas políticas. E aí nessas campanhas a gente trabalhou com a vereadora Lilia e ela nos presenteou com um livro que se chama Memórias e Representações Sociais das Mulheres Políticas de Guanambi. A ideia de trabalhar, como eu trabalho, minha expectativa, meu trabalho tem sido focado à gestão, no doutorado, eu pensei e percebi a lacuna que existia com relação à gestão das mulheres nas universidades públicas do estado da Bahia, certo? Daí é que veio essa minha inquietação, essa aproximação maior de gênero, de feminismo, que eu não tinha, não era minha praia, e hoje eu conheço pouco, mas conheço um pouco mais. E nos espaços, principalmente de poder, você não tem, as mulheres são pouco representadas, não é? E isso ocorre nas academias, nos centros de ciência, na política, nas grandes empresas, enfim. E não é um fenômeno unicamente brasileiro. A proposta, né, dos autores Josias, o Elton, Vilma e Aloísio, né, a proposta era não ficar só nesse livro, né? Isso foi o início de um trabalho acadêmico, né, que eles fizeram. Então, eles queriam falar sobre as questões de gênero e patriarcado, né, e a desigualdade da ocupação feminina nos cargos públicos, né, eletivos, e focou aqui o município de Guanambi. Porque, para nós que temos um pouco de entendimento do patriarcalismo, sabemos que são resquícios da sociedade patriarcal, sabe? E a gente percebeu que não podia passar em branco, sem falar das poucas mulheres, mas importantes mulheres, que passaram pela política de Guanambi nesses 100 anos de emancipação política, né? Eu tive o prazer de acompanhar algumas fases da elaboração dessa obra, tive a honra de prefaciá-la e, mais ainda, respondendo até um pouco a sua pergunta, eu tenho a felicidade e o grande orgulho de compartilhar minha existência com uma dessas protagonistas, que é Cisalta Donato, minha mãe. Então eu pensei em utilizar o audiovisual como um instrumento de alcançar mais pessoas, né? Contando a história política dessas mulheres. Inicialmente a gente ia fazer um documentário totalmente baseado no livro, né? Mas depois que a gente, ao longo das pesquisas, né, para fazer o documentário, pesquisar mais sobre a questão da mulher na política, a gente viu que a gente precisava ir um pouco mais a fundo. Não só homenagear as mulheres que fazem parte da história política de Guanambi, mas também contar a história, as dificuldades que elas passaram e mostrar também outras mulheres que viveram em torno dessa política, porque a política não é só a eleição, né? A política é algo que vai para além de tudo, é uma ferramenta transformadora da sociedade. Uau! Super interessante, né, minha gente? Ficou com vontade, assim como eu, de conferir o documentário na íntegra? Então vai lá, acesse o canal Trinca no YouTube e assista agora mesmo. Aliás, agora mesmo não. Espera um pouquinho, já tá acabando o Municípios, aí você vai lá e assiste, tá bom? Minha gente, nós ficamos por aqui. Para rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube. Siga também a TV Alba nas redes sociais, Instagram e Facebook. O nosso conteúdo também está disponível no site alba.tv.br. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa Municípios. Tchau, tchau!